flecha a tocar em cada coração. Meu Deus, chama a atenção dos teus filhos. Chama a atenção daqueles que estão aqui que talvez não tenham tido um encontro contigo. Mas para a tua honra e glória, que essa noite seja de salvação, para que o teu nome seja louvado eternamente. Abençoa o teu servo e usa-o com poder, e que os nossos corações sejam terra fértil, e que a tua palavra frutifique nas nossas vidas e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Bom estar aqui e celebrar ao Senhor por tudo que Ele é, pela sua graça sobre a nossa vida. E eu quero começar antes da mensagem agradecendo por ontem à noite, a galera que trabalhou aí a semana inteira pelo nosso Festival de Caldos. Ontem nós tivemos aqui uma galera que comeu muito e ainda sobrou muita coisa e estava tudo uma delícia, não é? Então foi um tempo gostoso, mais do que o alimento ali, os caldos, todas as sopas que a gente experimentou, mas a nossa comunhão, uma noite de comunhão, muita gente aqui conversando, trocando ali experiências, e eu quero agradecer a galera toda que trabalhou muito, preparando tudo, aqueles que doaram e aqueles que trabalharam servindo, né? Eu saí correndo do casamento, ali em Tinguá da Júlia, e vim para poder estar ajudando a servir, foi uma bênção estar juntos aqui. Eu quero agradecer a essa galera linda que serviu bastante ontem aqui no nosso festival de caldos. Sábado que vem, como a gente não teve o Jornal da PIB, o Lacerda não pagou o cachê dos locutores, né? Sábado que vem a gente tem duas coisas aqui. A gente tem a EBF com as nossas crianças de 9 às 17 horas. Então, se você quer servir, venha servir na EBF. Tem uma equipe preparada, tem muita criança da nossa comunidade que vem nesse dia. Então, é importante você estar aqui. E à noite, às 19 horas, a gente vai ter o motoculto. De 13 às 17. De 13 às 17, então, vem. A galera vai chegar aqui às 9 horas, então é de 13 às 17. A Hebe está lembrando aqui, então, esse tempo, essa tarde gostosa. E à noite nós teremos o motoculto, ou seja, o culto que o foco, o público-alvo, são os motociclistas da região. Mas isso não significa que você não pode vir aqui. Se você tem, você deve vir, ao contrário, para receber essa galera, não é? Se você tem uma jaqueta de couro, mete lá, faz aquele visual, né, e vem com a sua jaqueta de couro, mesmo que ela não tenha aquele tanto de pets que tem lá na jaqueta do pastor Robson ali, ó. Tem placa para tudo quanto é lado, grudada ali no colete de couro dele, mas é um momento de alcançar esse pessoal, essa galera, com a mensagem de esperança em Jesus Cristo. Então esteja aqui no próximo sábado, então, para a moto celebração aqui, né? Como é bom a gente louvar ao Senhor. Como a Carla disse, nós estamos fazendo aqui a propaganda da camisa do mês da juventude do nosso congresso e de todo o tema do mês da juventude profundo, né? Então você já pode comprar a sua camisa aí, mas mais do que isso, esteja ligado em tudo que Deus vai falar ao seu coração. Quero lembrar que o mês da juventude não é tão somente para os jovens. Deus fala a todos, adultos, adolescentes, crianças, melhor idade, ao longo do mês da juventude. Então, começou o mês da juventude, vou meter o pé, vou ficar em casa. Não, venha, porque Deus tem muita coisa para falar ao seu coração, com tudo que nós vamos viver aqui, não é? Então, fica ligado aí no que o Senhor vai falar ao longo desse mês, com foco na juventude. Não é? E aí, falando de juventude, lembrar a galera do acampamento, né? Acampamento aí está chegando, a gente está anunciando há 1 ano, né? E aí a galera aí programada, né? Planejada, ali como o Jean, por exemplo, estava pagando ali 30 pila por mês durante 12 meses, já está com o acampamento praticamente pago. A galera fica, é caro, não sei o quê. É caro se você não se planeja, porque R$ 30 por mês, vão combinar, né? Você dá uma saída ali no hambúrguer ali, já torrou essa grana aí, não é? Muito mais, não é? E aí você, então, ao invés de fazer isso todo mês ali, se você se planejasse, mas ainda dá, temos aí o nosso acampamento da juventude, um tempo especial de Deus para a vida dos jovens, e você precisa estar ali para receber do Senhor. Não é a liderança da juventude que precisa que você vá, é você que precisa ir para receber. Isso precisa ficar claro, porque você não está fazendo nenhum favor quando você participa do acampamento da juventude.
Não, você está investindo na sua vida espiritual, em receber ministrações do Senhor ali naquele tempo, que sim, é um tempo de confraternização, mas é um tempo do Senhor falar aos nossos corações. Eu quero pedir para você, nessa noite, acessar aí a sua Bíblia, em 2 Reis. O tema da mensagem dessa noite é uma boa nova para contar. Sempre nós vivemos um tempo complicado na vida. O Martins mesmo e a Andressa essa semana aí, Martins acordou para trabalhar, quando abriu o portão de casa, cadê o carro? Alguém tinha levado o carro dele. Quando ele foi olhar nas câmeras ali, chegou um cara sem a chave e abriu o carro dele mais rápido do que ele com a chave, ele disse. E o cara levou o carro dele, não é? Estava ali. E aí o carro sumiu, acharam o carro, está ali, amanhã ele vai lá no pátio retirar, parece que não está depenado, glória a Deus por isso aí. Não é? Mas a gente vive um tempo de notícias ruins o tempo todo. É violência nas casas, violência nas ruas, violência em todo lugar, falta de esperança. Como nós ouvimos hoje pela manhã no alerta aqui, o quanto as crianças da nossa nação estão sofrendo mesmo dentro dos seus lares, crianças abandonadas dentro das suas próprias casas pelos seus pais, que dão um monte de coisas, mas não dão amor, não dão atenção, não dão presença ali, e as crianças crescem muitas vezes se sentindo sozinhas, crianças abandonadas, crianças que vivem pelas ruas, crianças que foram cooptadas pelo tráfico de drogas e vivem servindo ao tráfico de drogas, nessa cidade, nessa região que nós vivemos, nesse mundo cheio de guerras motivadas por interesses pessoais de poder, sede de poder. A gente vive numa sociedade que é um desafio para a gente. Mas em meio a essa sociedade, num desafio, em meio a situações que parece que não tem solução, existe solução e tem uma boa nova. Sempre tem uma boa notícia, porque o nosso Deus, Ele nunca nos abandona, Ele não nos desampara, Ele não esquece de nós, Ele cuida de nós em todo o tempo. Os relatos que nós encontramos nos capítulos 6 e 7 de 2 Reis, falam um pouco sobre isso, sobre o povo de Deus que estava cercado. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero desafiar você depois a ler todo esse texto ali na sua casa, né? Diz assim, 2 Reis 6, 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes e como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse, esta desgraça vem do Senhor. Por que devo eu ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria,
tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos desafie, Senhor, a vivermos como mensageiros de uma boa nova, de uma boa notícia, uma notícia de esperança. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto é longo e depois você vai continuar lendo o capítulo 7 e vai ver que o que o profeta falou aconteceu. Eliseu era um profeta poderoso no Senhor. O rei sírio, Ben-Hadad, queria prender Eliseu. Um pouco antes, na primeira parte desse capítulo 6, Eliseu ia dando spoiler para o rei de Israel. Quando o rei sírio, com seu exército, preparava uma armadilha para o povo de Deus, o Eliseu dizia: não vai lá não, que ali tem o inimigo. E aí, então, o rei sírio pensou assim: tem um X9 no meu exército. Tem alguém aqui que está vazando informação. Porque toda vez a gente não consegue prender os israelenses. E aí um oficial vira e diz: não é isso não, senhor. É que tem um profeta lá, um profeta do Deus vivo, que ele sempre avisa aos israelitas. E aí o rei manda prender Eliseu. Manda um exército para lá. E quando o exército cerca a cidade, e ali o jovem aprendiz de Eliseu vira e diz: agora deu ruim. Tem um exército enorme. E Eliseu diz: ô menino, olha o nosso exército. Senhor, abre os olhos. E aí havia um exército celestial ali para proteger o profeta. E aí então, nesse momento, o exército ali sírio é frustrado. Só que aí, esse rei sírio, e os sírios nessa época tinham um exército mais poderoso. Era o exército mais temido. Ele subjugava todos os povos. Eles resolvem então cercar a cidade de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. Né? Lembra nesse tempo que a gente está ali com dois reinos, Reino do Sul, cuja capital estava ali em Jerusalém, Reino do Norte, a capital de Samaria ali. E esse tempo que Eliseu era o profeta, era o tempo do rei Jorão, ou Jeorão, filho de Acabe. Era ele que era o rei naquele momento ali. E o povo vivia um tempo já de instabilidade, de dificuldades. Um tempo de infidelidade a Deus, um tempo de absorver outras religiões e outras práticas que não agradavam a Deus. O reino de Israel já estava afastado dos propósitos de Deus nesse tempo. E Eliseu era um profeta que então ali exortava o povo a uma fidelidade ao Senhor. Mas aí a Síria resolve cercar aquela cidade. E essa era uma estratégia militar daquele tempo. Vamos cercar a cidade, não vai entrar mais água, não vai entrar mais comida, o povo vai começar a passar dificuldades, vai se enfraquecer, o exército não terá forças para defender a cidade, e esse povo vai se render sem a gente precisar matar alguém. Mas se ele não se render, a gente vai invadir e vai ser fácil de dominar a cidade, porque o exército estará fraco. E é isso que aconteceu. O rei vai e cerca a cidade de Samaria. O texto que nós lemos diz que foi um cerco tão forte, tão grave, que havia fome no meio do povo. Imagina só você comprar um caneco de esterco de pombo, cocô de pombo mesmo, pagar ali 5 moedas de prata para ter um canequinho daquele para fazer um rango. Imagina qual a fome era tão grande que uma mãe aceita cozinhar o próprio filho e comer a carne do filho para se alimentar. Hoje nós apresentamos 2 bebês aqui. Será que uma dessas 2 mães teria a coragem de colocar o seu filhinho numa panela de pressão e cozinhar ali com tempero, um louro, um sal, uma coisa, para um almoço? Imagina isso, gente. Quem é pai, quem é mãe aqui, você morre pelo seu filho. Você atravessa a frente de uma bala para tomar a bala pelo seu filho. E o desespero era tão grande naquela cidade que as mães já começam a ficar ali dispostas a cozinhar os próprios filhos. É uma situação inacreditável. Era a miséria que o povo estava vivendo naquele momento. Era uma dificuldade muito grande naquele momento. E olhando para essa situação, então, não tinha solução.
Tanto que o rei vira e diz assim, foi Deus que causou isso. Como é que eu posso ter esperança no Senhor? Como é que eu posso esperar alguma coisa? Numa cidade que está sofrendo desse jeito, um povo que está vivendo essa amargura, essa dificuldade em todo momento. E é nessa hora que o homem de Deus, Eliseu, vira e diz assim, calma aí, rei. Amanhã, nessa mesma hora, vai ter comida. E vocês vão comprar comida por um preço baratinho. A gente está precisando dessa profecia aqui, né? Para pagar 35 pila no meio quilo de café, hoje em dia, quando você convida alguém para ir na sua casa, vamos tomar um chá. Nada de fazer café, né? Vamos tomar um chazinho, coisa assim, porque o negócio está feio. A gente está precisando, ó, amanhã, nessa mesma hora, o quilo do arroz vai estar R$1,50. Oh, aleluia, né? Glória a Deus por isso aí. A picanha, tão prometida barato para a gente, né? Vai voltar e é um precinho acessível para o nosso churrasco aí. Mas Eliseu, naquela hora ali, que o povo estava desesperado, matando para comer qualquer coisa, ele vira e diz, tem esperança. Amanhã, nessa mesma hora, vocês terão comida. Se você continuar a leitura, e eu quero estimular você a continuar a leitura de todo o capítulo 7, o texto relata que naquele momento ali do cerco, logo a seguir, conta a história de 2 leprosos. Eles estavam ali à porta da cidade. E eles então pensaram assim, poxa, o exército inimigo está ali fora, está cercando a nossa cidade. Vamos lá, ver se a gente consegue algum rango, porque aqui já não vai rolar mais nada para a gente. Primeiro porque o leproso ele era um discriminado, ele era um rejeitado pela sociedade. Naquele tempo se dizia que os leprosos eles eram indignos. Tanto que se eles estavam andando numa rua da cidade, eles tinham que gritar assim, leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem deles. Eles eram transferidos para um lugar fora da cidade, eles não podiam viver com os seus familiares, eles não podiam conversar com seus amigos, todos os rejeitavam. E eram esses homens rejeitados pela cidade, que estavam ali na porta da cidade, um olhou para o outro e disse assim, bom, vamos lá, porque se a gente conseguir alguma comida, é lucro. Se não conseguir os caras matarem a gente, está de bom também. E eles saem e vão até o acampamento do exército inimigo. Quando eles chegam lá, no acampamento, está tudo vazio. Tinha comida. O texto diz que tinha roupa, tinha prata, tinha ouro e tinha comida. E o exército sírio bateu em retirada. Porque o texto vai dizer isso, o texto diz isso, e você vai ler depois, que Deus, ele mandou um estrondo tão grande que o exército sírio, o exército mais poderoso, mais cruel e mais temido de toda a terra naquele momento, ao ouvir aquele barulho que o Senhor fez, saiu com medo. Eles fugiram abandonando tudo pelo caminho. Deixaram todo o acampamento com comida, com ouro, com prata, com roupa, com tudo ali e bateram em retirada e sumiram. E aí aqueles leprosos chegaram e disseram, agora deu bom, tinha de tudo lá. Eles comeram, o texto diz que eles se fartaram, mas enquanto eles estavam ali se fartando de comer, eles pensaram, como que a gente vai ficar com tudo isso aqui para a gente, dando a cidade lá toda cheia de fome, passando miséria. E aí então, aqueles homens voltam para a cidade, a mesma cidade que os discriminava, a mesma cidade que os rejeitava, e conta para todos ali, tem comida lá fora. O exército foi embora em todo momento, fugiu de um jeito, a gente não sabe porquê, naquele momento não sabia porquê. O fato é, tem comida, tem roupa, tem ouro, tem prata lá fora, que Deus providenciou para todos nós. E aí a galera olhou e disse assim, como é que isso aconteceu? E aí eles vão lá, o rei desconfiado manda uma galera na frente para verificar, e era verdade. E naquele momento ali então, a cidade viveu o milagre de Deus. Viveu ali então, constatou o milagre de Deus e pôde então novamente se alimentar. Mas o texto diz que aquele oficial que desconfiou da palavra do homem de Deus, ele viu tudo isso, mas ele não comeu nada. Ele foi morto. Ele foi morto porque ficou ali, ele foi atropelado pela multidão saindo para comer. Essa é uma linda história. E esses homens, aqueles 2 leprosos, eles tinham uma boa notícia para dar. O povo estava sem esperança nenhuma. E naquele momento, aqueles homens trazem uma notícia. Não está tudo perdido.
tem uma chance para nós. Deus nos deu um livramento. Com base nesse texto, então, algumas lições rapidamente eu e você podemos aprender. A primeira delas é que a miséria humana sem Deus, ela é extrema. A miséria humana sem Deus é extrema. Sabe por quê? A gente passa dificuldades. Quem passa dificuldades aqui, enfrenta lutas, levanta a mão. Tem alguém sem luta aqui? Ninguém. Mas quando Deus é presente na nossa vida, consolando o nosso coração, renovando as nossas forças, a gente enfrenta as dificuldades, mas a gente tem esperança. A gente sabe que o Senhor não nos abandonou. A gente sabe que no momento certo, Ele que conhece o nosso limite, e a Bíblia diz que o Senhor não nos dá um peso maior do que aquele que nós podemos suportar, a gente sabe que o Senhor, Ele vai nos dar o livramento, Ele vai nos dar a resposta. Então, mas quando nós não temos ao Senhor, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo estando tudo muito tranquilo, vai ter angústia. As pessoas muito abastadas financeiramente, você acha que elas não têm, que elas têm paz e tranquilidade todo o tempo? Elas precisam de Jesus, assim como a pessoa mais pobre da comunidade. Todo ser humano precisa do Senhor Jesus, porque só Deus dá sentido à vida da pessoa. O Senhor Jesus disse certa vez para os seus discípulos: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós, sem o Senhor Jesus, nós vagamos experimentando alegrias passageiras. Alegrias que uma conquista material nos dá, que algo que alguém fez que nos agradou nos traz. Mas essa alegria, ela vai passando ao longo do tempo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus, porque a presença do Senhor no nosso coração, ela nos consola. Quando as coisas não estão bem, nós experimentamos o consolo. Quando nós nos sentimos cansados, o Senhor renova as nossas forças. Quando nós nos sentimos perdidos, o Senhor nos dá direção. Mas a miséria humana sem Deus, e o povo estava sem Deus. O povo daquela cidade estava sem Deus, eles não tinham esperança. Eles não clamavam ao Senhor, eles não oravam. Eles estavam ali o tempo inteiro olhando para o problema. Eles estavam ali olhando para as dificuldades. Eles estavam ali desejando esterco de pomba para comer no almoço ou no jantar. Eles estavam ali comendo os próprios filhos. Eles estavam distantes do Senhor e perdidos. O rei não sabia o que fazer. O rei só ficava ali, andava nos muros da cidade, olhando o inimigo acampado do outro lado, dizendo: eu não sei o que fazer, porque sem Deus, nem eu nem você sabemos o que fazer. E toda vez que a gente faz escolhas sem a direção do Espírito Santo de Deus, a possibilidade de dar ruim é muito grande. Na verdade, é quase 100%. A gente faz escolhas com a nossa inteligência, mas a nossa inteligência ela é limitada. Porque uma alma sem Deus, ela está em ruína. Ela pode até não achar que está, mas ela está em ruína. Ela está caindo a cada momento ali. Sabe? Quantas pessoas nós conhecemos e até nós mesmos estamos cercados por crises, enfrentando lutas, enfrentando angústias, preocupações, enfrentando vícios, enfrentando dores. Há uma fome na alma que só Jesus Cristo pode saciar. A falta de esperança pode ser suprida pela presença do Senhor na nossa vida. O estado daquelas pessoas ali na cidade era um estado de angústia, de uma vida que não tinha esperança no Senhor Jesus. A miséria humana sem Deus, ela é extrema. E é isso que a gente vê. A gente vê na nossa sociedade, a gente vê em uma sociedade, num país como o nosso, onde quase 700 mil crianças são exploradas pela rede de prostituição infantil. O estado do Rio de Janeiro é o segundo estado na nossa nação de crianças de 7 a 14 anos exploradas pela rede de prostituição infantil. É uma nação com quase 20 milhões de dependentes químicos, com milhões de pessoas viciadas em pornografia, em promiscuidade, destruindo lares, destruindo famílias. A gente vive uma situação de uma ruína humana. Mas aqueles que estão com o Senhor Jesus estão num oásis, estão protegidos, estão fortalecidos e conseguem vencer essas ruínas da alma humana no tempo que a gente está vivendo. Por isso nós devemos ser aqueles que comunicamos essa boa notícia. Querido, há esperança no Senhor Jesus.
Ainda que as circunstâncias estejam dizendo, não tem uma esperança para o dia de amanhã, mas em Cristo nós temos esperança sempre. Em segundo lugar, a gente aprende que essa situação que Samaria vivia aqui era muito parecida com o mundo de hoje. Aquela cidade estava cercada pelo inimigo. Nós vivemos cercados por nosso inimigo. Ele tenta entrar na nossa vida por esse dispositivo aqui, ó. Ele é tão pequenino, mas se você não tomar cuidado, ele domina a sua vida toda. Ele rouba o seu tempo. Ele pode ser uma porta de entrada de maldições na sua vida. Um link errado aqui, você cai num lugar ali que tem pornografia e tu vai ficar escravo disso. Isso aqui, as redes sociais são uma bênção. Mas se você ficar mais tempo na rede social do que um tempo que você tem de qualidade com a sua família, de qualidade com Deus, lendo a palavra, orando, você vai ser fraco. E enfraquecido, você vai ser uma presa fácil para o inimigo. Nós vivemos cercados pelo inimigo. Aquele amigo do seu trabalho, da sua faculdade, que vira para você e diz assim, isso não tem nada a ver. Isso que o seu pastor está dizendo não tem nada a ver. Ele está falando da Bíblia, que é um livro antigo. E aí, não, tem muito a ver, porque a Bíblia ela é atual. A sociedade de hoje vive como Samaria vivia, cercada pelo inimigo, comendo todo tipo de lixo. Se as pessoas ali estavam desejando comer esterco de pombo, hoje, quando você liga a televisão, dependendo de onde você liga a televisão, você está trazendo para dentro da sua casa esgoto, lama, sujeira, impurezas, entrando sorrateiramente na sua vida. Às vezes você está comendo um monte de porcaria, e não é aquela comida gordurosa, aquele negócio, não, isso também às vezes, tem uma galera aí que está no projeto, é nem catedral, né? É abadia mesmo ali, né? O cara está crescendo, né? Não quer ser só templo do Espírito Santo, não. Quero ser logo um Vaticano logo na vez ali, não é? Não pode, não é isso aí não. Sabe? Aquela sociedade estava valorizando o que não tinha valor. Estava valorizando uma cabeça de jumento. Estava valorizando uma caneca de esterco de pombo. A nossa sociedade de hoje, muitas vezes, valoriza o que não tem valor e te ensina a deixar para segundo plano o que é mais precioso, a sua família. O que é mais precioso, intimidade com Deus. Aquele povo estava tão desesperado, ou seja, estava tão sem esperança, tão pressionado pelo inimigo, que não percebia que estava colocando em primeiro lugar coisas que deviam estar lá no fim da fila. O povo estava vivendo uma loucura e um desespero. E é o que a gente está vivendo hoje. Você imagina um país que começa a autorizar um ser humano a casar com um cachorro? Ah, qual é o nome do seu marido? Rex. Aí, assim, Rex é o quê? Aí é um golden. Seu marido, um cachorro. Peraí, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A loucura e o desespero. Esse negócio de ser pai de pet não é de Deus, não. Não é pai de pet, não. Você pode ter lá, ali o seu cachorro sim, mas Deus disse assim, crescer e multiplicar e dominar a terra. Não é? Vai se unir um homem e uma mulher, ambos serão a sua carne. Deus diz, é para dominar, se multiplica, é para ter filho. Pode ser como a gente, 6, 7, não tem problema não. Né? Vamos lá. Muitos filhos aí. Tem uns aí que precisam começar a se animar com esse negócio também aí, sem pressão nenhuma aqui, né? Benjamin está chegando aí, está lá, ó, redondinho. Quando eu vi a foto da Dani no Instagram, falei, meu Deus, essa barriga vai abrir aí, gente. Segura aí, Flavinho, que é uma coisa, né? E aí, agora a Vanessa também, daqui a pouco mais alguns aí, de repente o Luna e Bento vindo juntos aí, né? Vamos nessa aí. Mas, gente, imagina o que é isso. Um ser humano casando com um cachorro, com um gato. Com todo o respeito, devemos amar os animais, mas não precisa chegar nesse aí, não. É uma loucura, um desespero que está na nossa sociedade. E aí, uma das bases da sociedade, que é a família, começa assim, não, família não é isso que a Bíblia diz. Um homem e uma mulher. Pode ser um homem e uma cadela, uma mulher e um cachorro, ou um gato e uma gata. Isso não é família, não.
Família, segundo os princípios da palavra de Deus, é a união de um homem e uma mulher, que serão uma só carne, terão ali seus filhos e dominarão a terra. É isso. Mas a gente está vivendo essa loucura. Quando uma mãe cozinha o seu filho, ela está ali dizendo, a vida do meu filho não é tão importante assim para mim. É melhor eu ter a minha barriga cheia e um filho morto, do que um filho vivo com fome. Isso é uma loucura, irmãos. O que Samaria vivia naquele tempo, a nossa sociedade de hoje está vivendo. E se a nossa sociedade está vivendo isso, nós precisamos entender que em Deus existe uma resposta. Em Deus existe uma esperança para nós. Em terceiro lugar, é isso que a gente aprende. Deus, ele sempre tem uma palavra de esperança para os desesperados. Quando a situação estava desesperadora ali, e não havia nenhuma expectativa de solução, não havia nenhuma resposta, o exército estava fraco, o rei estava chorando, o povo estava sem esperança, estava todo mundo fragmentado e dividido, e o inimigo do lado de fora, unido e fortalecido para dominar a cidade. É nessa hora que vem aí a palavra de esperança no Senhor, e o profeta diz, segura, amanhã vai ter comida para vocês, amanhã vai ter comida abundante para vocês. Tem esperança. Deus, ele não esqueceu de vocês. Deus não abandonou o seu povo. Deus, ele não está com a sua mão encolhida. Amanhã, nessa mesma hora, terá uma resposta do Senhor e vocês vão ver grandes coisas feitas pelo Senhor. Nosso Deus é assim. É um Deus de vida abundante. O Senhor Jesus, certa vez, disse assim, o ladrão, ele vem para matar, para roubar e para destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus, ele tem resposta em abundância para a gente, ele tem cuidado para a gente, ele tem proteção, ele tem direção, ele tem consolo para a gente. Deus, ele tem esperança para a gente, ele promete cuidar de nós até a consumação dos séculos. E nós precisamos olhar para o Senhor, como o autor de Hebreus diz, mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Porque se as circunstâncias ao meu redor são negativas, Deus, ele tem uma saída. Eu posso não ver, mas ele em certo momento, no momento certo, ele vai abrir a porta e ele vai nos fazer atravessar. Como nós lemos no Salmo 23, ele nos faz atravessar um vale sombrio. Ele pega na nossa mão. Isso é uma boa notícia. Continuando lendo esse texto, nós vimos que Deus, ele operou o milagre. E a solução, o alimento para o povo, a proteção para o povo, não veio do rei. A proteção e a solução do povo não veio do exército. A solução não veio nem do profeta. O profeta foi apenas o mensageiro da solução. Ele foi aquele que disse, ó, Deus vai agir, amanhã a coisa vai estar diferente para vocês. Essa solução veio de Deus. A solução que você está buscando vem do Senhor. A resposta que você está precisando vem do Senhor. E para que você ouça, para que eu ouça essa resposta, é preciso colocar os meus joelhos no chão e dizer, Senhor, fala comigo. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, consola o meu coração. Aquele povo não merecia nada disso. Era um povo infiel. Era um povo que estava deixando Deus para trás. Mas Deus proveu o que aquele povo precisava. E sabe como é que a gente chama isso? Graça. Sabe o que é graça? É o presente que eu não mereço. Aquele povo era infiel e ele não merecia o cuidado de Deus. Ele não merecia a provisão de Deus. Mas Deus ainda assim ministrou e derramou sobre aquele povo tudo o que ele precisava. É assim comigo e com você. A graça de Deus é esse presente que eu não mereço. E quando Deus olhou para a minha vida e para a vida de muitos aqui, pecadores, falhos, ele nos amou e disse, eu vou salvar esse pessoal. Eu vou providenciar para eles um presente que eles não merecem. Eles estão perdidos e vão continuar perdidos, mas eu não quero que eles continuem perdidos. Eu vou providenciar salvação. Eu vou enviar meu único filho para morrer pelos pecados deles, ressuscitar ao terceiro dia, vencer a morte para dar a eles vitória sobre a morte. Essa é a boa notícia. Deus sempre tem solução para a gente. Muitas vezes, a solução que Deus tem não é a que a gente quer, mas é que é melhor.
Porque a vontade de Deus, conforme Paulo escreve em Romanos 12, 2, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós devemos confiar nisso. Porque nesse momento, nessa história aqui do povo de Deus, um povo cercado pelo inimigo, enfraquecido, distante do Senhor, naquela hora ali, Deus deu salvação, deu livramento. O texto diz que o exército fugiu, foi embora. O povo nem ficou sabendo que o exército inimigo tinha fugido. E o povo foi ali e experimentou a graça de Deus. Quando eu e você nos submetemos ao Senhor, acontece a mesma coisa. O inimigo foge de nós. Tiago diz isso: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, a autoridade espiritual para vencer todas as lutas está em Deus. E Ele concede essa autoridade para todo aquele que se rende, para todo aquele que se submete, para todo aquele que se coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero vencer, mas não é pelas minhas forças, porque pelas minhas forças eu não vou vencer. E assim como aquele exército saiu assustado, o inimigo ele bate em retirada da nossa vida. Quando o marido e a esposa estão orando pelo casamento, estão ali vigiando para que nenhuma tentação os leve à infidelidade, os leve à violência, os leve à mentira. Estão ali e o inimigo sai correndo dizendo: opa, nesse lar eu não vou conseguir nada porque essa galera ora, essa galera está conectada com o Senhor. Jovens, adolescentes, adultos, melhor idade, resistem às tentações porque estão submissos ao Senhor. E por mais que o inimigo prepare armadilhas, ele não consegue vencer. Quanto mais profundo é o nosso relacionamento com o Senhor, e a gente vai ouvir muito disso no mês que vem, mais fortalecidos nós estamos para vencer o inimigo. Porque Deus, Ele já providenciou tudo que eu e você precisamos para vencer o pecado. Só falta eu e você nos apropriarmos disso. Jesus, ele nasceu como homem, ele abriu mão da sua glória no céu, ele deixou o seu trono de glória, nasceu de uma mãe virgem para estar ali como santo, cresceu como menino, como adolescente, como jovem, ele foi ali sacrificado na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória. Tudo que nós precisamos para a vitória, Deus já providenciou, está ali na vitrine. Só falta eu dizer assim: eu quero, e não tem que pagar nada. Porque tudo já foi pago. Apenas me apropriar do que Deus tem para a minha vida, porque Deus tem esperança para mim e para você. Deus tem solução. Se você entrou aqui ou você está conectado com a gente pela internet, achando que o que você está vivendo hoje não tem solução, eu quero dizer para você: Deus tem. Basta você se render diante dele. Porque essa é a grande notícia disponível, é a boa nova para contar. Deus tem um plano para a sua vida. E como ele mesmo diz em Jeremias, não é um plano para te destruir, para fazer mal, mas é um plano para te fazer o bem, para te fortalecer e te fazer prosperar espiritualmente falando, crescer na maturidade espiritual. Querido, não se desespere, não faça loucura na sua vida, como o povo estava fazendo ali. Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para receber o abraço de Deus, pare para receber a direção de Deus, pare para receber o consolo de Deus, pare para receber o toque do Senhor na sua vida e você vai sentir forças para continuar. A gente também aprende com essa história que a incredulidade leva à morte. O versículo 2 do capítulo 7 diz isso. Aquele oficial, ele não acreditou na palavra do profeta. Ele não acreditou na promessa feita ali. E o texto diz assim: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu, porém, o advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Mais adiante, esse homem que não creu, morreu. Ele viu, mas não comeu, não experimentou da providência do Senhor. A gente vive numa sociedade incrédula muitas vezes. Deus não existe. Ele existe sim. E Ele está aqui agora. E Ele é Deus onipresente. Ele está aqui nesse lugar, mas Ele também está aí na sua casa, você que nos acompanha pela internet. Ele é Deus onipotente. Nenhuma luta que você enfrenta pode superar o poder de Deus. Ele é Deus onisciente.
Ele sabe qual é a luta que você está enfrentando, a luta que eu estou enfrentando. E Ele então, Ele estende a sua mão sobre a nossa vida para dizer assim, eu vou cuidar de você. Confie nisso, dependa disso. Dependa do Senhor. No capítulo 3 de João, o versículo mais conhecido é o 16, mas um pouquinho mais à frente, o Senhor Jesus diz assim, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Há muita gente que, diante de uma crise, de um problema, de uma dificuldade, essa pessoa culpa Deus, como o rei fez. Ah, Deus não é bom, por que eu estou enfrentando isso? E aí se afasta do Senhor, que é a única fonte de esperança. Jesus, Ele não nos prometeu uma vida fácil. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está comigo e com você. Para terminar, a gente aprende com essa lição que Deus usa as pessoas mais improváveis para anunciar o seu amor e a sua salvação. Aqueles homens, como eu disse, leprosos, eles eram discriminados pela sociedade. Eram as últimas pessoas que alguém daria algum crédito. Eram as últimas pessoas que alguém daria algum tipo de atenção. E eles estavam ali, obviamente, feridos, magoados, com aquela cidade que os discriminava. Eles encontram o acampamento inimigo cheio de comida farta, cheio de roupa, cheio de ouro e de prata. Eles se saciam, mas depois eles lembram e voltam àquela cidade para dizer, gente, Deus providenciou tudo que nós precisávamos. Vão lá, que tem comida, que tem roupa, que tem ouro e que tem prata. Porque o Deus que nós servimos, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 3:20, é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas o apóstolo Paulo ainda diz, conforme o seu poder que opera em nós. Aqueles homens poderiam ficar ali só com eles, mas eles compartilharam aquela boa nova com as pessoas daquela cidade. As próprias pessoas que os rejeitavam. Às vezes, talvez ali no seu trabalho, no lugar onde você estuda, na sua vizinhança e até mesmo na sua família, tem um monte de gente que ri da sua fé. Que acha que você é uma pessoa que tolhida no seu entendimento, você está ali dominada por um entendimento tosco e riem de você. Você é um improvável, mas Deus quer usar você mesmo, ali no seu lugar de trabalho, na universidade onde você estuda, na escola, na sua vizinhança, para mostrar, o meu Deus é poderoso. O meu Deus é o Deus da esperança. O meu Deus é o Deus do amor e da graça. Deus usa improváveis. Talvez você pense assim, eu não posso pregar o evangelho. Eu não sou pastor, eu não estudei teologia. Você não precisa de 4 anos de teologia para compartilhar o que Deus fez na sua vida, o que Deus é na sua vida, o que Ele transformou no seu coração. É o seu testemunho que Deus vai usar para tocar outros corações. Aqueles homens chegaram ali na cidade dizendo, galera, a gente descobriu, Deus tem a solução, Ele já providenciou, já está lá disponível, é só ir lá e tomar conta, é só ir lá e se apropriar, está tudo lá já separadinho, as barracas, as tendas estão todas montadas, as comidas já estão lá dentro, as roupas estão limpas, guardadas, o ouro e a prata está lá disponível, está tudo lá, gente. E é essa mensagem que eu e você carregamos. Deus tem um plano, Deus tem uma saída, Deus é o Deus da esperança. Eu e você, que recebemos como aqueles homens leprosos, receberam tamanha graça, inesperada graça, nós também devemos levar essa esperança a toda criatura. Sabe, olhando para esses homens leprosos que vão levar aquela mensagem, a gente entende uma coisa muito importante. Entende que o poder não está no mensageiro, o poder está na fonte da mensagem. Ou seja, o poder não está nem em mim, nem em você, nem naqueles homens leprosos. O poder está no Deus que cura, que salva, que liberta. O Deus que quer nos usar. O Deus que quer nos enviar. O Deus que quer falar através da nossa vida.
podemos ter muitas limitações, mas o Senhor, Ele completa tudo que falta em nós, para vivermos a sua vontade na nossa vida. Nós fomos chamados pelo Senhor. Recebemos, aqueles que já receberam a salvação, podem compartilhar essa esperança. E hoje, se você está aqui e você ainda não tem essa salvação, você ainda vive sem essa esperança do cuidado de Deus, nessa noite, você vai sair daqui transformado e com uma esperança que nenhuma circunstância vai tirar do seu coração. Vai enfrentar lutas? Vai se decepcionar com algumas pessoas? Sim, mas isso não vai roubar a sua alegria no Senhor. Isso não vai acabar com a sua esperança. Isso não vai acabar com a sua motivação de servir a Deus. Aqueles homens, eles voltaram logo para contar àquela cidade que havia solução. Porque há uma urgência. Quando a gente olha que todos os dias, e essa palavra é para você, membro da igreja, você crente no Senhor Jesus. Hoje, todos os dias, morrem pessoas sem Jesus. Enquanto nós estamos aqui nesse culto, nessas 2 horas de culto aqui, mulheres foram assassinadas pelos seus maridos, cônjuges, pelos seus companheiros. Crianças foram abusadas sexualmente. Abortos foram feitos. Pessoas morreram de overdose. Pessoas foram ali, mulheres e homens foram abusados nas redes de prostituição infantil, enquanto nós estamos aqui. Então há uma urgência de pregar o Evangelho. Igreja do Senhor, nós não podemos nos calar, nós não podemos perder o foco de viver o Evangelho e comunicar essa mensagem. Nossa igreja tem aí os pequenos grupos, nós precisamos de mais casas se abrindo, para que outros grupos sejam ali preparados, organizados. Nós vamos começar a escola de líderes. Pastor, eu não sei como fazer. Não se preocupe, se apresente. Nós vamos começar a escola de líderes, vamos preparar pessoas para estarem compartilhando o Evangelho da graça de Deus, porque nós não podemos nos calar. Se aqueles homens leprosos continuassem ali, só comendo no acampamento, as pessoas dentro da cidade iam continuar morrendo de fome. Eles voltaram lá, porque havia uma urgência. Hoje há uma urgência. Deus está chamando o seu povo para proclamar o Evangelho. Nas casas, nas ruas, no lugar onde eu estudo, no lugar onde eu trabalho, no seio da minha família. E não dá para deixar para amanhã. Tem que ser hoje. Há uma urgência de receber essa mensagem do reino de Deus. Porque o reino de Deus chega todos os dias para aqueles que se rendem aos pés de Jesus. Nessa noite eu quero fazer 2 desafios aqui. O primeiro é para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que ainda não tomou uma decisão de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Aquele povo não tinha esperança nenhuma. Era esperar o dia da morte. Era esperar o dia em que o exército inimigo ia invadir a cidade e matar a todos para roubar tudo que estava lá dentro. E Deus providenciou para aquelas pessoas a salvação. Essa mesma salvação que me alcançou há 33 anos atrás, está disponível para você hoje. Está disponível para você começar uma vida nova. Começar algo novo. Permitir que Deus comece a escrever a história da sua vida de uma maneira diferente. Mas Ele só espera uma coisa: a sua entrega. Dizendo, está aqui a minha vida, Senhor. Eu quero nessa noite te pedir essa salvação. Eu quero nessa noite te pedir esse cuidado, essa proteção, esse presente, essa graça. Eu quero receber isso. Há 33 anos atrás, eu fiz esse pedido para o Senhor. E no mesmo momento Ele me deu. Ele transformou a minha vida em uma nova criatura. Talvez você hoje, pela primeira vez, queira convidar a Jesus para entrar na sua vida e ser o verdadeiro Senhor da sua vida, o verdadeiro Salvador da sua vida. O segundo convite é para você que já é crente no Senhor Jesus. Deus quer usar o seu povo para alcançar outras vidas. E nessa noite eu quero convidar você a dizer ao Senhor: eis aqui a minha vida, Senhor.
Eu sou um improvável como aqueles homens leprosos. Eu sou alguém ferido por tantas coisas que a vida me fez. Mas ainda assim, eu entrego o que eu sou para o Senhor usar. Do jeito que o Senhor quiser. Feche seus olhos. Se nessa noite Deus está convidando você e você está sentindo esse convite, esse chamado do Senhor, para entregar a sua vida a Ele, render a Ti, a Ele, toda a sua vida. Senhor, dirige a minha casa, dirige o meu casamento, dirige a minha família. Senhor, me ajuda a criar meus filhos segundo a Tua vontade. Me dá a sabedoria que vem do Senhor. Mas você pode também pedir, Senhor, eu quero voltar àquele ânimo do passado. Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu quero consagrar tudo o que sou, Senhor. Eu quero que o Senhor me use. Eu sou uma pessoa improvável. Mas, Senhor, eu quero contar essa boa notícia. Eu quero contar essa boa nova a toda criatura. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Nós já vamos terminar o culto dessa noite. Pedir para ninguém sair agora. Esse é um momento importante. Um momento em que vidas vão se render diante do Senhor. Talvez você nessa noite queira dizer, Senhor, me dá forças. Estou vivendo uma situação igual àquela cidade. Parece que estou cercado só de coisa ruim ao meu redor. Mas eu creio que o Senhor tem a saída. Eu creio que o Senhor tem a solução. Eu quero essa solução. Enquanto nós estivermos cantando, se você deseja essa resposta do Senhor, essa solução do Senhor para a sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero força, eu quero esperança, eu quero alegria. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Então, você pode sair do seu lugar. Já tem gente aqui à frente. Você pode se unir às pessoas que estão chegando aqui. Deus está te chamando nessa noite para consagrar o seu casamento, consagrar a sua família, consagrar a sua casa. Senhor, toma a minha casa, Senhor. Parece que tem um cerco ao redor da minha casa, mas eu quero vencer esse cerco pelo poder do Teu Espírito. E aí vem e se renda ao Senhor nessa noite. O Senhor está te chamando. Pode vir aqui à frente. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, pela sua família. Enquanto nós estivermos cantando, pode sair do seu lugar e vir. Uma mesa preparada para mim, da presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Você tem guerras para lutar, é aos pés do Senhor Jesus. Se nessa noite você quer pedir isso para o Senhor, sai do seu lugar e venha. Quero orar por você. Na presença dos que são contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha sobre mim, é certo, misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez.
assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vocês parecem cercados. Parece que estou cercado, O Senhor quer guardar a sua casa, a sua vida. guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Nós vamos orar pelas vidas que estão aqui à frente. Mas eu reforço o convite aos membros da igreja. Coloque a sua vida à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida. Me usa para pregar o Evangelho, para testemunhar o teu amor e a tua graça. Me dá ousadia, me dá coragem. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Mesmo durante a oração, se você faz essa oração, você pode sair do seu lugar e vir, colocando-se à disposição do Senhor, para que haja transformação em Heliópolis, em Belfor Roxo, no Brasil e até os confins da terra, a partir da sua vida, consagrada ao Senhor, para fazer essa obra. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que nós vivemos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Javier, do Lorenzo. Obrigado, Senhor Deus, pelos missionários no campo. Obrigado, Senhor Deus, pela semana que acabou ontem. Tanto trabalho em conjunto, mas que foi uma bênção para nós. Servir ao Senhor, cuidando da tua casa. Ontem com a comunhão no Festival de Caldos. Hoje juntos aqui pela manhã e agora à noite. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado por essa comunhão que nos fortalece, pela tua presença que nos fortalece. Bendito Deus, aceita a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, pela tua maravilhosa graça sobre nós. E aqui estão os teus filhos que nesta noite vieram à frente, colocando as suas vidas diante do Senhor. O Senhor sabe, como Deus onisciente, que conhece todas as coisas, o que eles estão colocando no teu altar. O Senhor também sabe aqueles que em seus lugares nessa noite também estão clamando ao Senhor por uma intervenção sobrenatural, por algo que eles não podem fazer sozinhos e que dependem do Senhor. Ó Deus bendito, o Senhor é Deus onisciente, mas o Senhor também é Deus onipotente. E nós, ó Deus, clamamos pelo teu poder fluindo em nós e através de nós, mudando as situações ao nosso redor, usando as nossas vidas, fortalecendo os nossos passos. Ó Senhor, cuida de nós, Pai. O Senhor também é Deus onipresente. Onde o Senhor quer estar, o Senhor está. O Senhor está aqui nesse lugar agora. O Senhor está em cada lar que se abre nesse momento de culto ao Senhor pela internet. O Senhor estará conosco por onde formos, Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos a tua presença santa em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude
que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor use as nossas vidas, para que outros sejam alcançados, Pai. Ó Deus bendito, perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos ajuda nessa semana que começa hoje, por onde formos, que a Tua presença santa possa marcar as nossas vidas, e através de nossas vidas, aquelas pessoas que convivem conosco. Nos abençoe e nos use para a glória do Teu nome. Senhor, eu peço uma bênção do Senhor para cada lar aqui representado nesta noite. Ó Deus, que o Senhor continue nos protegendo, nos dirigindo, nos fortalecendo, consolando os nossos corações, enxugando as lágrimas dos nossos olhos. Fica conosco, Pai, e por onde formos ao longo desta semana, que o Senhor ali esteja, indo à frente, atrás, aos nossos lados, nossa entrada, nossa saída, desde de manhã até o fim do dia, por onde formos, que Tu estejas conosco, renove as nossas forças e nos ajude a viver para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, o nome que é sobre todo nome, o nome precioso, nome soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Deseja uma semana abençoada para o seu irmão. Se você quer se apresentar para a capelania hospitalar, fala com a Luciana e vamos avançar para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.